sempre foi uma pessoa muito que se desenvolveu na parte, não política partidária, mas política social, e sempre acompanhou muito, né? Então ele, desde muito pequeno, 25 anos, vinha muito a Santa Catarina, ele nasceu aqui, depois se formou em Curitiba, mas sempre teve muito comprometimento e envolvimento aqui, né? E teve a oportunidade, ele adquirir umas empresas de comunicação, à época, a Coligadas, né? Depois ele teve o Jornal Santa Catarina, teve a TV Cultura aqui, a TV Barriga Verde, depois a Cultura de Chapecó. E também em Curitiba ele teve a Rádio Cidade, né? E a gente sempre teve muito envolvido. Eu me lembro que em Blumenau tinha lá o Baile de Debutantes do Tabajara, né? Era famosíssimo, então a gente era muito pequeno. E a gente ia lá e na frente do hotel em Memblau, tem a praça e tinha a TV Coligadas, até hoje é lá. E a gente sempre, né, entrava para olhar, e aquelas câmeras enormes, antigamente, tudo, né? Nós éramos na época até Globo, né? Quando a RBS ganhou o canal 12 aqui da Globo, quando a Reis, né, colocou a RBS, que ela veio para cá, ela trouxe a Globo também, nunca perdemos a Globo, e aí fomos a Tupi, né, e a Tupi faliu. Eu me lembro antigamente que você não tinha videocassete, você não tinha satélite, você não tinha nada, você tinha que ter aqueles telecines que você comprava os filmes, um equipamento enorme, né? E aí você não tinha estrutura de rede, aí meu pai, na época, teve que se desfazer das empresas, né? Mas eu comecei nessa época, quando eu tinha lá seus 9 anos, 10 anos, olhando isso tudo, né? E eu me lembro lá em Curitiba, que tinha a Rádio Cidade, a gente ia visitar, era perto de casa, né? Então a gente ia visitar, levava os amigos para olhar a rádio, como é que era, aquela coisa dos pratos, a mesa, o cara entrava ao vivo, a gente escutava, era uma coisa muito interessante e muito impressionante. Eu fiquei um ano no Paraná, depois vim para lá, trabalhei com o Roberto Amaral. Eu trabalhei no SCC, nós éramos sócios na época, né? O Roberto Amaral era o diretor-geral do SCC, eu era diretor de marketing, né? Então a gente ficava em Laje, um frio do diabo, né? Me lembro que minha mãe, numa ocasião, ela foi me visitar, antigamente fazia inverno, antigamente era 3 meses de inverno, né? Dava a temperatura em Laje, então nem se fala. Aí minha mãe ficou com pena, porque eu morava também no hotel, que é o Hotel MAP, ficava lá um ano, toda, né, segunda a sexta e tal. E a minha mãe ficou com uma pena, nós fomos até Caxias, né? Que a gente era muito amigo do pessoal da Alfred, do Anifício, né? O pessoal, o Carlos Sebe. Fomos lá na fábrica e compramos camisa de lã, compramos blazer, até pala eu comprei. Mas nunca usei, porque lá em lá você vê no inverno os caras daquela calçadão andando de pala e tudo, né? Mas comprei, mas acabei não usando, né? Então eu estou na empresa, Marco, desde que ela fundou. Até porque meu pai nunca foi executivo da empresa, sempre foi o presidente, mas sempre no conceito de aconselhamento, de participação, de acompanhamento. Mas a barriga do balcão a gente está desde 33, desde a fundação, né? No começo a gente não tem ideia do que ele é e a gente se fascina pelo equipamento, pela penetração que ele tem, pela coisa dele sair, né, da rádio para as pessoas ouvirem. Depois você começa a entender a grande responsabilidade que ele tem e a grande oportunidade que você tem, né? O que me fascinou sempre na comunicação é você poder contribuir, né, com a forma de você ter uma estrutura de comunicação, de profissionais, que possa fazer com que as pessoas possam ter uma informação e que essa informação possa melhorar o dia das pessoas, né? Eu acho que a comunicação, ela tem uma coisa muito interessante, porque tudo gira em torno dela, né? Todo mundo vai buscar na comunicação o seu interesse de influenciar pessoas, seja a parte política, a parte social, a parte empresarial. Então, por ali passa tudo, né? E você tem o privilégio de poder ouvir e poder conhecer e poder dar a oportunidade que possa, a partir daí, a comunicação não cria nada, né? A comunicação, ela busca o que está acontecendo e ela organiza isso com uma grande curadoria e entrega para a sociedade. A questão do regional, a gente que criou isso, foi o nosso grupo que criou há 30 anos atrás, quando entrou em Chapecó, porque a RBS sempre foi muito forte, né? E naquela época, ela tinha tudo em Florianópolis. E ninguém queria saber de Florianópolis, ninguém queria saber da Via Figueirense. A região do Oeste, ela assinava o Correio do Povo. Né? O jornal de maior circulação quase era o Correio do Povo da região oeste, então era o contato com o Rio Grande do Sul, era Grêmio Inter, né? E a gente entendeu isso e colocou a programação local lá já há 30 anos e fizemos 60-40 de audiência, né? Então a gente entendeu que comunicação também é televisão, porque era muito rádio e muito jornal local, né? A televisão sempre foi rede, sempre foi da capital para o estado, né? E o Sul é diferente. O nosso estado é muito diferente em relação a ter as cidades e regiões independentes, economicamente, socialmente, e culturalmente e politicamente, né? Então a televisão entendeu que também podia fazer isso. E foi um boom, foi um sucesso, a gente consolidou o nosso projeto regional e até hoje nesse foco, nesse entendimento do comunicador, da audiência. Quem me levou para Caeté foi o Paulo Veloso. Paulo
Veloso que me convidou. Eu fiquei 4 anos de vice-presidente do Paulo Veloso e aí depois assumi a presidência, né? Eu fiquei um tempo de diretor, 2 anos antes do Paulo, depois fiquei 4 anos de vice-presidente e aí nesses 4 anos eu aprendi muito, né? O Paulo Veloso sempre foi uma pessoa muito atuante, muito responsável, muito participativa, muito presente. Eu me lembro um episódio muito engraçado, que nós fomos num congresso, né, lá em acho que foi em Ribeirão Preto, né? E a gente alugava os ônibus, né? E aí o ônibus que eu lembro de cima, dar de baixo, o Paulo gostava de jogar cacheta, a gente ia jogando. E aí nós entramos no ônibus, e aí nós fomos, tinha um posto ali em Biguaçu, que era um posto que o ônibus passava para fazer um lanchinho, né? E nós passamos lá, e eu fui ao banheiro, né? E aí quando eu saí, o ônibus tinha saído. E na época não tinha celular, essas coisas, né? E aí o Ranieri, na verdade, não estava no ônibus, ele estava na cidade. E aí eu liguei a cobrar, não sei se vocês não vão lembrar, mas para cobrar tinha que botar o 9, né? E aí se ligava o 9, telefone público, ligava para o Ranieri, e aí você aceita a ligação e tal? Sou eu, tal. O Ranieri aceitou. Aí eu pedi o celular, tinha celular, mas não era todo mundo que tinha celular. Tinha celular do Paulo Veloso. E aí eu liguei a cobrar para o celular do Paulo Veloso. E quando eu ligava a cobrar, eu dizia, Paulo, sou eu, ele e desligava o telefone. E o ônibus ia embora, né? Liguei umas 3 vezes pro Paulo, ele e desligava o telefone, porque achava que eu estava andando de cima, pegando uma pressa nele. Bom, aí o Paulo disse, o Marcelo está no ônibus. Aí viram que eu não estava no ônibus. Aí volta, quase Camboriú já. Aí volta para pegar o Marcelo. Então foi ali que eu aprendi muito com o Paulo a coisa da participação junto às pessoas, junto aos radiodifusores, junto a todo mundo igual, todo mundo tem o mesmo peso. A TKR tem uma entidade que trabalha muito em equipe, né? Sempre foi assim, né? Então, você sempre faz parte de um projeto que não é um projeto de continuidade, não é um projeto da mesmice, né? A gente vê que nós tivemos vários presidentes dos mais diversos conceitos, tamanhos, visões, etc, né? Então, é muito a questão do aprendizado, do apoio, né? E principalmente da vontade de você realmente aprender e realizar. Nós tivemos na nossa família, meu pai sempre foi uma pessoa muito empreendedora, né? O pai dele, o Leonardo, o irmão dele, Armando, meu pai também se fez por conta própria desde o início da vida dele. Então nós sempre tivemos a referência em casa, que é o trabalho, a realização e a contribuição, quer dizer, deixar um legado, né? Então assumir sempre foi construir para deixar um legado, né? Um legado para si, legado de realização e para as pessoas que lhe deram aquele apoio, aquela oportunidade. Então tem muito senso de construir, senso de entregar, de trabalhar, gostar do que faz. O Paulo entendeu claramente que as empresas de rádio não podiam mais ficar à mercê dos representantes, porque eles representavam vários veículos ao mesmo tempo, não focavam na radiodifusão, rádio especificamente, tinha um atendimento equivocado, às vezes não repassava o dinheiro, às vezes fazia algumas coisas que na verdade não eram todos, mas uma minoria, mas acontecia, né? E nós entendíamos e cobravam 20%, fazia um serviço muito equivocado de apresentar o rádio para o cliente, né? Seja o cliente agência, na época era muito forte as agências, né? O cliente direto. E a gente percebia que a gente estava desvalorizado nesse contexto, perdendo dinheiro e oportunidade. E o Paulo foi muito corajoso, porque o Paulo rompeu com o status quo que não existia e não havia nenhum entendimento legal disso, né? Então houve um entendimento que as representantes estavam na justiça, o Paulo teve que ir na Polícia Federal, na Receita Federal, me lembro muito bem dessa época, depor e explicar que era um direito da entidade sem fins lucrativos representar os seus associados no sentido do capital, né? E ele venceu isso, né? Então o Paulo ele construiu, botou em pé, ele venceu essa etapa e quando eu assumi, então cabia a mim, na verdade, profissionalizar a central. E foi o que nós fizemos, né? A central era um pouco incipiente à época, mas ela já existia por criação à época do Paulo, e repito, foi muito difícil internamente também, as pessoas não entendiam, não acreditavam, tinham dúvida, tudo que é novo, né? As pessoas têm muita insegurança e dúvida, né? A gente trouxe o Emerson para fazer o trabalho profissional e fez um grande trabalho na empresa, na entidade, no mercado, e depois a gente vai trazer agora a Lisa, que realmente faz um trabalho maravilhoso. A central hoje, ela na verdade é uma referência nacional, né? Primeiro que a gente olha o volume de capital que ela entrega para os associados, eu até diria hoje que nós estamos falando de quase 40 milhões por ano. Quer dizer, são 40 milhões de riqueza que a central entrega para as rádios e televisões do estado. E a partir daí ela tem uma participação de resultado sobre isso muito pequena, e esse resultado é da entidade, paga os seus impostos, mas ela devolve esse dinheiro para o associado.
E esse dinheiro é para você fazer eventos, promoções. Eu sempre digo que entidade de classe não é para ter muito dinheiro em caixa, né? Tem que ter dinheiro em caixa para ter segurança, mas ela é para ter o dinheiro girando a favor dos profissionais da entidade. A entidade hoje tem quase 30 funcionários, né? Qualificação, remuneração, investimento, equipamento, estrutura, mas principalmente investimento no meio, né? Nesse sentido de fazer com que o e-mail tenha cada vez mais valorização. E a central, ela é reconhecida no Brasil inteiro, inclusive pessoas de outros estados, entidades, teriam interesse, e eu acho que isso pode acontecer, é um desafio novo, eu acredito que vai acontecer, da entidade e a CAERT liderar isso a nível nacional. A gente já tem feito vários movimentos, né? A RNA também, que foi criada na gestão seguinte, né? Quer dizer, no sentido que a gente faz coisas que realmente dá exemplo e que as pessoas querem utilizar disso. Então, eu acho que vai ser o futuro, na hora que as pessoas compreenderem que não vai competir, na minha visão, evidentemente, é uma visão particular, que não vai competir com o dinheiro para o Radiodifusor de Santa Catarina, pelo contrário, né? Vai dar mais força. Então, eu acho que esse me parece um caminho natural, mas está completamente consolidado, e se não fosse a central, a CAERT de rádio, eu não tenho dúvida que muitas coisas que são viabilizadas aqui em Santa Catarina, como os convênios principalmente, não seriam construídas, porque ela é muito profissional, ela é muito técnica, ela é muito independente, ela é muito autônoma, ela é uma instituição que a presidência, a diretoria não interfere em nenhum movimento de ordem técnica, comercial, e essa postura de não haver possibilidade de interferir, porque, repito, a CAERT é uma entidade muito de equipe e de transparência. Então, o reconhecimento é muito importante para as gerações atuais e futuras, né? Para entender por que aquela pessoa foi reconhecida, porque realizou um trabalho. Então, a gente criou o prêmio e criamos a Comenda. A Comenda a gente criou também nesse sentido de reconhecer a história dos radiodifusores, ou pessoas que não sejam radiodifusores, que, na verdade, tenham contribuído, né? Aquela coisa da medalha importante, das pessoas quererem também ganhar. E para ganhar tem que realizar, para ganhar tem que deixar legado, né? Tem que construir. É verdade, a gente fez a pesquisa e foi um marco que ela trouxe vamos dizer, muita informação, muita credibilidade e muita referência em relação ao mercado, o share de cada veículo. Isso mostrou muito a época no Brasil, quer dizer, quanto a rádio aqui em Santa Catarina tem investimento. Porque tanto a rádio quanto o jornal, principalmente, mas a rádio especificamente, tem muito investimento do cliente local, né? Então, não são dependentes da agência, do cliente de fora, né? Então, mostrar isso para o mercado, que o share era quase 14% e no Brasil era 4%, isso foi aquele paradigma. Por que aqui é 14% não é 4%, né? Então, realmente mostrou que a rádio é muito importante, quer dizer, é valorizada, é reconhecida, não só da audiência, como comercialmente. Então, deu muita confiança para o radiodifusor, para o dono, para o gestor, para o profissional da rádio, de que ele realmente tem um grande, vamos dizer, produto na mão, um grande negócio, uma grande empresa, né? Enquanto regional é uma delícia, né? Porque você pega o ônibus, pega o carro, vai um monte de gente junto, aí você vai para o Uruçanga, aí o pessoal do Uruçanga te recebe muito bem, e aí tem o almoço, eu lembro que o Uruçanga tem o Rádio do Padre lá, né? Ele recebeu um almoço italiano e tal no clube, depois você vai, fomos a Taió, fomos lá em Chapecó, Águas de Chapecó. Então, os eventos regionais são muito positivos nesse sentido. Tinham 20 e poucas rádios no Oeste que tinha uma outra entidade. Asber, né? Asber, e tinha a CAERT. E você não podia ir para o mercado tendo duas entidades, né? Lá no Oeste é outra, é essa e tal. E o Paulo, nós conversamos na época, eu e o Paulo junto, à época, o Pedro Paiter, o Alfredo Lang, mais o seu Hamilton, né? Algumas pessoas importantes, e mostramos que havia necessidade de ver a confiança de todos, até porque o Oeste ficou um pouco largado pela distância, não tinha avião, era mais difícil. Mas naquela época não existia mais essas dificuldades, esses empecilhos. E houve uma confiança e houve um compromisso meu, né? De que na minha gestão eles iriam trazer essa união, e nós iríamos apresentar para o Estado uma única entidade, né? E isso trouxe muito fortalecimento, porque nos enfraquecia muito. Basta ver os jornais hoje a dia de hora essa confusão, né? Então tem que estar unido todo mundo no único meio, né? Televisão e rádio no único meio, e nós tínhamos o compromisso de ter então o momento da entidade ter um presidente do Oeste. E foi uma coisa que nós realizamos pela palavra dada, eu fico muito feliz por isso. Então foi, mas a grande união que eu quero dizer, Marco, é a união do pequeno e do grande. A entidade tinha antes aquela visão de que as televisões, os grandes, né, meio que mandavam no processo, né, meio que decidiam as coisas, né? E eu coloquei muito claro que cada voto é um voto.
voto em uma rádio do interior. Lá no interior de Urubici, eu mesmo voto para televisão. Então a gente conseguiu nivelar e todo mundo sentou na mesma mesa com igualdade. E eu acho que isso trouxe uma força muito grande. União, respeito e entendendo as forças e cada um dando seus espaços. Eu acho que foi muito positivo.